Olá, você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias, sou a professora Josefina Oliveira, professora de língua portuguesa. Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Aprova Mais, o Enem dos Concursos, uma iniciativa do governo do estado do Maranhão para você que vai fazer o concurso nacional. Na aula passada, nós conversamos sobre período composto, fiz a caracterização do período composto por coordenação e subordinação, explicitando que a diferença está nas relações sintáticas entre as orações. Período composto por coordenação, as orações elas não são dependentes entre si sintaticamente, e na subordinação, uma oração exerce função sintática em relação à outra. Bom rever esse conteúdo, que é um conteúdo que está sempre presente nessas provas, tá? Observe o seguinte, quando eu tenho a coordenação, eu tenho orações assindéticas e orações sindéticas. Lembrando, as sindéticas, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Por que eu estou revisando, recapitulando? Porque nós vamos fazer questões hoje sobre orações, né? Então é bom relembrar o conteúdo, né? Aí, observando, aditiva é de soma, adversativa, oposição, alternativa, alternância, conclusiva, conclusão, explicativa, explicação, certo? E nas subordinadas? Subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Substantivas, eu reconheço substituindo a oração pelo pronome isso, e sempre introduzida pelas conjunções que e se, conjunções integrantes, certo? Exercendo função de sujeito, de objeto, de complementos, certo? Complemento nominal. Então, é bom que vocês atentem para esse reconhecimento. As orações adjetivas, presença do pronome relativo. Sempre que tiver um pronome relativo, a oração é adjetiva e ela pode ser restritiva se vier sem pontuação e explicativa se vier com a pontuação, tá? As adverbiais estabelecem relações semânticas, circunstanciais do advérbio, tempo, causa, condição, concessão, finalidade. Então, sempre eu estabeleço a relação de sentido entre essas orações para verificar se estão dando valores circunstanciais, tá? Então, é bom lembrar dessas informações para que a gente possa trabalhar as questões aqui com tranquilidade. Além das questões que nós vamos resolver aqui no vídeo, ainda temos as questões que estão propostas no material de vocês, na apostila, que vocês podem acessar pelo QR Code aqui na descrição desse vídeo. Tá? É importante que tenham o material em mãos, para que vocês façam com tranquilidade. A questão aqui, ela tem um fragmento, é uma notícia de jornal, tá? Que a gente não vai precisar fazer a leitura dele completo, certo? E a gente vai direto para a questão, verificar o que está sendo pedido. Então, a questão está aqui, ó. A construção que chegou a perder massa encefálica, presente no terceiro parágrafo do corpo da notícia, possui a seguinte função sintática no período. A gente vai voltar só aqui o terceiro parágrafo para poder identificar. Nós teríamos aqui, ó, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, certo? Então, ele diz assim, uma equipe da SAMU foi acionada, mas o homem que chegou a perder massa encefálica acabou falecendo no local. A oração que chegou a perder massa encefálica é o que ele está pedindo na questão, né? Que chegou a perder massa encefálica. Ele pede para você identificar a função sintática dessa oração. Deixa eu dizer para vocês, na hora que você coloca, mas o homem que chegou a perder massa encefálica, você poderia dizer assim, mas o homem o qual chegou. Você pode substituir esse que por o qual. Se você pode substituir o que por o qual, ele é um pronome relativo. E se ele é pronome relativo, eu já sei que essa oração é adjetiva, tá? Então, ele afirma aqui na letra A. É uma oração subordinada adjetiva restritiva, certo? Aí a gente tem que ver a questão se é restritiva ou não, certo? Qual foi a ideia da restritiva? Quando limita, faz referência a vários, mas ele está falando só de uma parte. Se não estiver limitando, se estiver só acrescendo uma informação, aí ela tem valor explicativo. Nesse caso aqui, ele está falando especificamente de um homem. Ele não está fazendo a referência de parte. Não são vários e ele está falando só de um. Ele está falando de um acidente que aconteceu, certo? Então, ele está falando de apenas uma pessoa, com referência desse homem, e aí ele acrescenta que ele perdeu massa encefálica. Então, o valor dela não é restritivo, o valor dela é explicativo. Ah, Josefina, mas não tem a pontuação.
Por isso que ele está chamando a atenção, né? Por isso que ele está colocando, ó, falta o emprego da vírgula após a palavra homem. Né? Na verdade, falta o emprego da vírgula, mas a classificação dela não é de restritiva. Aí que está a pegadinha. A classificação dela é de explicativa, tá? Aí nós vamos. A letra B, oração subordinada adjetiva restritiva, certo? Com o emprego correto da vírgula após a palavra homem, certo? Ela não é restritiva, ela é explicativa, tá? Aí vamos para a letra C. Oração subordinada substantiva objetiva direta? Não. Eu tenho pronome relativo, a oração é adjetiva. Ela seria substantiva se eu pudesse substituir a oração pelo pronome isso. E o que seria condição integrante, não pronome relativo. Então, eu já vou descartar a letra C. A letra D, a mesma coisa. Subordinada substantiva positiva? Não, ela não é substantiva, certo? Ela é adjetiva. Então, eu elimino a letra D. A letra E, oração subordinada adjetiva explicativa? Sim. Por que ela é explicativa, Josefina? Porque ela não está limitando o termo antecedente. Ela só está acrescentando uma informação sobre o termo antecedente, certo? E com a falta do emprego da vírgula após a palavra homem. Verdade. Quando a gente volta lá no texto, né? Ele coloca assim, ó, uma equipe do SAMU foi acionada, vírgula, mas o homem, aí teria uma vírgula novamente aí depois de homem, vírgula, que chegou a perder massa encefálica, vírgula, olha aí, ó, acabou falecendo no local. Significa dizer que nessa notícia há uma falha de pontuação, certo? A oração, ela é uma oração adjetiva explicativa e ela deveria estar separada por vírgulas. E falta a vírgula depois da palavra homem. Então, a opção correta, letra E. Opção associada não só à classificação da oração, mas também o detalhe da pontuação. A segunda questão, ela traz o reconhecimento da função do quê? Ela coloca aqui, ó, é preciso que a prática cotidiana dos governos, das organizações sociais e dos cidadãos ajude a formar uma barreira que impeça que essa fragilidade seja vencida pela violência. Em relação às palavras destacadas, as mesmas introduzem respectivamente, tá? Essa questão, ela reconhece, pede para você reconhecer, né, a função do quê? O que eu já chamei a atenção? Eu tenho o que? Conjunção integrante, quando ele está introduzindo uma oração substantiva, certo? Então, ele vai ser conjunção integrante. Eu tenho o que com a função de pronome relativo, quando ele está introduzindo uma oração adjetiva. E como é que eu sei que ele é pronome relativo? Porque eu vou poder substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Como é que eu sei que o que é condição integrante? Quando eu puder substituir a oração toda pelo pronome isso. Aí a oração é substantiva e o que é condição integrante. E é essa brincadeira que você vai fazer aqui nessa questão. Então, olha só, é preciso que a prática cotidiana dos governos, né, ajude a formar uma barreira. É preciso isso. Eu poderia substituir a oração que a prática cotidiana dos governos, das organizações sociais e dos cidadãos ajude a formar uma barreira. Poderia substituir pelo isso, não poderia? Poderia, certo? Se eu posso substituir a oração pelo isso, esse que está introduzindo uma oração substantiva. E se essa oração é substantiva, esse que é conjunção integrante, certo? Então, eu já tenho aqui a função do primeiro que, conjunção integrante, tá? Uma possibilidade também, se você tiver dificuldade de substituir a oração toda pelo isso, é você tentar substituir o que por o qual. Certo? Porque se você puder substituir por o qual, ele é pronome relativo. Se não der para substituir, aí ele possivelmente será condição integrante. Por exemplo, ó, é preciso o qual a prática cotidiana, não daria para colocar o qual aí. Então, ele já não é pronome relativo, certo? Como eu estou trabalhando só com as opções de conjunção integrante e pronome relativo, eu já vou ter aí a possibilidade de ser conjunção integrante, tá? E se é conjunção integrante, a oração é substantiva, né? Vamos lá. Aí ele diz mais, ajude a formar uma barreira que impeça. Eu poderia dizer uma barreira a qual impeça que essa fragilidade seja vencida. Eu posso substituir o que por a qual? Posso. Se eu posso substituir esse segundo que por a qual, ele é pronome relativo. Se ele é pronome relativo, ele está introduzindo uma oração adjetiva. Eu tenho que ter essas informações.
O primeiro é condição integrante, então a oração é substantiva. O segundo é pronome relativo, então a oração é adjetiva, tá? Impeça que essa fragilidade seja vencida pela violência. Impeça o qual ou impeça isso? Impeça isso, né? Eu posso substituir a oração pelo isso. Se eu posso substituir pelo isso, esse que é conjunção integrante. Por quê? Porque a oração é substantiva, tá? Se eu puder substituir a oração pelo isso, a oração é substantiva. Então, eu teria o primeiro que, condição integrante, oração substantiva. O segundo que, pronome relativo, oração adjetiva. O terceiro que, conjunção integrante, oração substantiva, tá? Então, ele diz assim, ó, letra A, primeira, oração substantiva, verdade. A segunda, oração adjetiva, verdade. A terceira, oração adverbial, não. Porque aqui eu tenho oração substantiva, condição integrante, tá? Letra B, oração substantiva, verdade. Oração adjetiva, o segundo, verdade. Oração coordenada, não. Elas são orações subordinadas. A letra C, oração substantiva, correto. A segunda, oração adjetiva, também correto. A terceira, oração substantiva, também correto. Letra C de casa, certo? A letra dele começa dizendo que é coordenada. Não, a primeira é substantiva. Então, teríamos a opção correta, letra C de casa. Tá? São possibilidades aí que vocês podem reconhecer. Outra situação, associar aí a classificação da oração. Ele dá para você a oração destacada para você reconhecer o tipo de oração. Sobre o período, mudemos de estratégia quando as coisas não nos saem bem e veremos que o resultado poderá ser diferente. Certo? Quem está destacado? Que o resultado poderá ser diferente. É a oração que está em destaque. A primeira oração, mudemos de estratégia. É a primeira oração. Segunda oração, quando as coisas não nos saem bem. É a segunda. A terceira, e veremos. A quarta, que o resultado poderá ser diferente. Tá? Aí o que ele está pedindo? A oração, que o resultado poderá ser diferente. Veremos isso. Posso substituir? Posso. Veremos isso. Veremos o quê? Isso. Nesse caso aí, eu tenho a oração substantiva. Por que eu sei que é substantiva, Josefina? Porque eu posso substituí-la pelo pronome isso. E qual é a função desse que? Se a oração é substantiva, o que tem função de conjunção integrante. Oração substantiva, o que e o se são conjunções integrantes. Tá certo? Então, ele associa a classificação. Ela seria classificada sintaticamente como uma oração coordenada sindética? Não. Certo? Eu sei que é uma oração substantiva. Uma oração coordenada sindética conclusiva? Não. Uma oração subordinada adjetiva? Não. Ela não é, esse que aí, ele não é pronome relativo. Se ele não é pronome relativo, eu não tenho aí a presença da oração adjetiva. Lembrando, só existe oração adjetiva se tiver a presença do pronome relativo, tá? Letra D, oração subordinada substantiva? Sim, mas ele afirma objetiva direta. Ele pede a classificação. Veremos quem? Nós. Nós veremos. Nós veremos o quê? Que o resultado poderá ser diferente. Esse que o resultado poderá ser diferente é uma objetiva direta. É o objeto direto do verbo ver. Veremos o quê? Que o resultado poderá ser diferente. Então, verdadeiro. Ela é uma substantiva objetiva direta. Na letra E, ele diz que é uma subordinada adjetiva restritiva. Não é verdade. Tá? Eu teria aqui letra D de dado. Letra D de dado. Atentem para essa preocupação. Essa questão 4, que é a nossa última questão de hoje, certo? Ela traz as orações destacadas para você fazer uma classificação do valor semântico delas. Elas são orações adverbiais. E dentro das referências das orações adverbiais, o que eles mais pedem é essa relação semântica estabelecida por elas. Então, ele coloca aqui, ó, dadas as orações, embora tenha havido planejamento, a viagem não foi como esperávamos. O que acontece aqui? Aqui não é uma relação de interpretação. Olha, se houve planejamento, deveria ter saído bem, não é isso? Certo? Mas não aconteceu como esperávamos. Aconteceu diferente. Não aconteceu do jeito que desejávamos. Então, o fato de ter sido
planejada, certo? Está em contraste com o que resultou. Então, nós temos situações de ideias contrastantes. Quando nós temos ideias contrastantes, dentro das adverbiais, nós chamamos de oração concessiva, certo? Então, esse embora tenha havido planejamento, é uma oração adverbial concessiva. Sempre que tiver o embora, o mesmo que, o ainda que, certo? Ainda que tenha estudado, não fez boa prova, eu tenho ideia de contraste. Ainda que esteja doente, foi passear, certo? Nesse caso aí, você tem o valor de contraste. Sempre que tiver esse valor de contraste, nas adverbiais você tem o valor da concessão. Então, essa primeira aqui é concessiva, certo? Vamos para a segunda. Na segunda, ele diz: conquanto a população brasileira não tenha crescido, os pobres continuam mais pobres, certo? Nessa referência aqui, nós temos um conectivo que de vez em quando aparece em provas de concurso para confundir. Existe o conectivo porquanto, existe o conectivo conquanto, certo? O porquanto, ele dá a ideia de causa, certo? Estabelece o valor causal. E o conquanto, ele estabelece uma relação de concessão, certo? Atentando aí para não confundir com o contanto. O contanto é o valor condicional. Eu farei isso contanto que você me ajude. Eu estou dando condição. O conquanto dá o valor de concessão. Então, na verdade, o item 2, ele dá o mesmo valor do item 1, da oração 1, certo? O valor de contraste. A relação estabelecida é essa. Conquanto a população não tenha crescido, certo? Quer dizer, estabilizou, certo? Os pobres continuam mais pobres. Então, eu tenho ideias contrastantes, porque se não cresceu, por que estão mais pobres? Então, você tem ideias contrastantes. Também concessiva, as duas concessivas. A 3, ela estabelece: elaboradas com cuidado, as provas serão bem avaliadas. A ideia estabelecida aqui poderia ser, se elaboradas com cuidado, aí eu teria, serão bem avaliadas, eu poderia dar um valor, por exemplo, de condicionalidade, certo? Se elaboradas com cuidado, ou poderia dar uma relação de causa. Porque foram elaboradas com cuidado, as provas serão bem avaliadas. Então, nesse contexto 3, eu tenho duas possibilidades de sentido. Ou de condicionalidade, certo? Ou teria a possibilidade de causa. Aí eu vou depender das alternativas. Eu tenho que trabalhar com as alternativas, tá? Item 4. As ruas ficaram inundadas porque a lagoa transbordou. O fato de a lagoa transbordar é a causa, é o motivo das ruas ficarem inundadas, certo? Então, nós teríamos aí uma relação causal estabelecida, inclusive, pelo conectivo porquê, tá? Vamos ver, vamos associar aqui as opções. A classificação das orações destacadas são respectivamente. Cuidado com esse respectivamente, significa na ordem, tá? Então, ele coloca adversativa. Não, nós vimos que a primeira ela é concessiva, tá? Então, eu já vou tirar aqui a letra A. A letra B, consecutiva. Josefina, eu não entendi o que era consecutiva. A consecutiva, ela tem a ver com a referência da consequência, certo? Estudou tanto que fez boa prova. É uma consequência de estudar. Então, essa é a referência da consecutiva. Não confundam. A concessiva é contraste, a consecutiva é consequência, tá? Então, eliminamos a letra B também. A letra C, causal? Não. A causal é a última que nós classificamos como causal, certo? A letra D, concessiva, a primeira é concessiva, certo? A segunda é adversativa? Não. A segunda nós vimos que ela também é concessiva. Todas elas são adverbiais, certo? Adversativa seria coordenada, coordenada adversativa. Todas as orações que ele apresentou aqui para nós, certo? São orações subordinadas adverbiais, certo? Então, teríamos aqui falsa, letra D. Concessiva, na letra C. Na letra E, aliás. Verdade, a primeira é concessiva. A segunda é concessiva? Também. O conquanto é concessivo. A terceira foi o que eu disse que poderia ser causa ou poderia ser condição, lembram? Eu tanto poderia dizer, só voltando aqui, tanto eu poderia dizer,
Por que foram elaboradas com cuidado, as provas serão bem avaliadas, já que foram elaboradas com cuidado, serão bem avaliadas, aí daria o valor de causa, ou poderia dar o valor da condicionalidade. Se, fossem, caso tivessem sido elaboradas com cuidado, certo? Eu poderia dar o valor da condicionalidade. Aqui ele colocou com o valor da condição. Ok, está correto, tá? E a última estaria estabelecendo o valor da causa. Então, opção correta, nós temos aqui letra E, tá? Fechamos a sequência dessas questões das orações subordinadas. É importante que vocês se preocupem em revisar, no vídeo anterior, as orientações que eu dei. No início desse vídeo, eu retomei essas orientações básicas. Anotem, fixem essas informações, que as orações substantivas, elas são reconhecidas porque você substitui pelo pronome isso. As orações adjetivas são reconhecidas por causa do pronome relativo e as orações adverbiais, elas são reconhecidas pelo valor semântico que elas estabelecem de causa, consequência, referências de tempo, referências de finalidade, de comparação. Então, isso precisa ficar organizadinho na sua mente para que você consiga fazer as identificações de acordo com o que está sendo exigido na questão, tá certo? Olhem as questões propostas, resolvam, confiram o gabarito, certo? O material está à disposição de vocês com mais informações teóricas para que vocês revisem esse conteúdo que está sempre presente nas provas de uma forma geral, tá? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.